E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula de dados e nós vamos abordar hoje um dado muito importante na fabricação de mapas, que são os dadozinhos do Excel, né? Aquela famosa tabelinha em Excel. Né? Quem nunca se assombrou com aquele tipo de tabela ainda não fez um mapa ainda. Por que esse tipo de coisa acontece? Quais as dificuldades que a gente tem ao interpretar um dado de tabela? A gente vai abordar tudo isso nesse curso, tá? Então fiquem ligados e vamos para a aula. É possível a gente fabricar um mapa através de uma tabela, né? A pessoa anotou as coordenadas ali em um papel, depois ela converteu aquilo para um Excel e te entregou. É possível fazer um mapa com isso? Sim, tá, gente? É possível, tá? Desde que tenham coordenadas. A grande questão é, essas coordenadas, elas estão em um formato que você consegue trabalhar? A maioria dos casos, né, situações em que chegam a mim, é que a pessoa diz que a coordenada está com defeito, escreveu errado, a coordenada está errada, o cara não soube digitar e tal. E não é, tá, gente? A maioria dos casos é que a pessoa desconhece o formato, não consegue converter e aí o projeto fica travado ali, a pessoa não consegue ir adiante porque o formato que a pessoa tem para trabalhar não é o formato que ela tem de costume, tá? Então ela para ali e acaba colocando culpa em quem escreveu as coordenadas. Então isso é uma dica muito importante. Sabe por que isso acontece, gente? Não tem um formato universal de dados, tá? Existem vários formatos e poucas pessoas sabem disso. A maioria acha que existe só grau, minutos, segundos e não é. Tá? Existem grau, minutos, segundos, grau decimais, grau, minutos, segundos decimais, grau, minutos decimais. Existem coordenadas planas. Então, assim, não se amarrem, né? Não aprendam a trabalhar só com um tipo de formato, porque aí você vai estar dificultando a sua vida, porque os dados, né, podem chegar de várias maneiras aí para você. Então, eu preparei aqui pelo menos 3 formatos que são os que eu considero mais frequentes na vida de quem faz mapa. Tá? Se você dominar esses 3 que eu vou apresentar para vocês aqui, eu acredito que você vai fazer 99% dos trabalhos. Eu preparei eles aqui e vou mostrar para vocês, para que a gente possa visualizar e entender a diferença aí mínima de cada um. Vamos lá. O primeiro formato que eu tenho para mostrar para vocês aqui é o grau, minuto, segundo, tá? O famoso GMS. É um formato muito conhecido. Ele representa a Terra de maneira sexagemal, representa as coordenadas de maneira sexagemal. Então ele tem aqui, no caso, longitude e latitude. Essa tabelinha, gente, que eu estou apresentando para vocês aqui, está lá no módulo do aluno, na respectiva aula que vocês devem estar assistindo. Então não vou ter dificuldade para encontrar. Então aqui eu tenho o nome, né? O ponto, que é o ponto 1, ponto 2, ponto 3, são os respectivos pontos cravados pela pessoa que fez esse tipo de trabalho, lá no caso no GPS, né? Cravou o ponto 1, ponto 2, e as suas respectivas coordenadas. Então, aqui eu tenho como longitude 49 graus, 41 minutos e 16 segundos, tá? Como latitude, 3 graus, 47 minutos e 40,193 segundos. Então, é assim que se pronuncia as coordenadas quando elas estão em grau, minutos, segundos. A segunda tabela, que é essa da direita da tela, é a tabela representada as coordenadas em formatos graus decimais. É a mesma coisa, tá? Ela vai dar o mesmo ponto, ela refere ao mesmo lugar, vai dar exatamente igual lá quando eu plotar, porém representada em formato diferente, em graus decimais. Significa que eu tenho o número de graus, aí seguido da vírgula e as casas decimais. Então aqui, ó, 49 graus, vírgula, 68,77 e daí por diante, tá? Latitude e longitude da mesma forma. Agora eu vou representar o terceiro formato e, na minha opinião, o mais utilizado de todos, né? É o formato plano, que é o UTM. Ele é esse da direita que eu acabei de abrir para vocês. Ele representa a superfície da Terra como sendo a superfície plana em um plano cartesiano, x e y, né? E fica bem mais fácil representar e coloca isso para a gente em metros. Então é bem previsível de trabalhar também.
Eu particularmente gosto muito. Então são esses 3 formatos aí que eu queria abordar com vocês, tá? Grau, minutos, segundos, grau decimais e UTM. Agora vamos, gente, lá para o software e fazer isso na prática, né? Eu quero mostrar para vocês como é que transforma essa tabela de pontos em Excel em algo lá, né? Ou pontos, ou polígono, ou linha. No nosso caso será tabela de pontos e em seguida polígono. Eu vou fazer o processo bem rápido aqui com vocês, mas eu não quero que vocês se atentem, se amarrem a isso ainda não, tá? Porque nós iremos ter aula prática só disso aí. Então vamos lá. Vou abrir a tabela em Excel, procurar a pasta onde ela está armazenada. Caso dados, aula Excel dados, UTM, vou escolher o UTM porque eu considero mais simples. Aguardar o sistema. Pronto, eu acabei de importar, porém o SIG não me demonstrou nada. Por quê? Porque o SIG precisa que eu diga para ele quem é quem, né? Precisa que eu faça essa relação para ele. Olha, representa a coordenada X como sendo coluna tal. Representa a coordenada Y como sendo coluna tal. Então eu não fiz isso para ele ainda. Então com o botão direito aqui, vou dizer para ele quem é o display do X e display do Y. Procurar um sistema de coordenadas. Procurar um sistema de coordenadas UTM de acordo com a minha zona. Minha zona 22 Sul. Escolhi OK, definir. OK. Pronto. Ele já me plotou os pontos, ou seja, eu consegui transformar aquela tabela em Excel já em alguma realidade geográfica. Se eu movimentar a bolinha do mouse aqui, eu já consigo ver as coordenadas bem aqui no canto inferior direito, tá? Posso transformar isso aqui em polígono, porque é a nossa intenção que essas coordenadas eu sei que elas representam um polígono, então vou transformar isso aqui em um polígono de maneira bem rápida. Vou abrir o editor, guardar o sistema responder, abrir a tabela, na realidade a tabela de ferramentas do programa. Vou criar uma shape, né? Assim que ela me permitir a abertura aqui. E depois de criar a shape, eu vou contornar esses pontos. Então vamos lá. Vou criar uma shape, Data Manage Tools, Feature Class, Create Feature Class. Vou dizer para onde é que a shape vai ser localizada. Apontar que ela vai ser localizada lá em dados da aula. Vou escolher agora o nome para essa shape. Eu vou colocar ela como loteamento. Aguardar o sistema me liberar. Loteamento. É do tipo polígono. E vou escolher um sistema de coordenadas compatível. Como eu sei que as minhas coordenadas são UTM plana, vou colocar um sistema UTM plano. 52.000, zona 22 Sul. Apertar OK e aguardar o sistema me criar a shape, que demora alguns aí 8 a 10 segundos. O programa criou a shape, porém é uma shape vazia, ainda não tem nada. Eu vou desenhar essa shape baseado nas coordenadas de pontos que eu tenho. Então vou habilitar a edição e logo depois eu vou contornar ponta a ponta e criar o meu perímetro do loteamento. Posso começar a edição. A edição no ArcGIS é bem simples porque ele tem o snap de pontos, ele aproxima o meu desenho para a minha área de interesse e assim facilita, dá muita velocidade no meu desenho. Ó, finalizado o nosso polígono e atingimos o nosso objetivo, que era, através de uma coordenada em Excel, né, uma tabela em Excel, importar isso para o software e transformar isso em polígono. Agora eu já posso calcular a área e fazer um mapa desse polígono e entregar para a pessoa que está interessada. Então, gente, essa foi a nossa aula de dados, específico dados do Excel XLS, e vamos agora para a nossa próxima aula.